Boa noite. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pede o afastamento de Gilmar Mendes nas ações contra Eike Batista. O ministro do STF mandou soltar o empresário que é acusado de pagar propina ao ex-governador Sérgio Cabral. Janot também apresentou denúncia contra o deputado José Mentor, do PT, na Lava Jato. Ele é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Defesa de Lula pede o adiamento do depoimento do petista a Sérgio Moro, que juiz vê propósitos político-partidários e proíbe ex-presidente de gravar interrogatório. O Ministério Público Federal pede que o tribunal aumente a pena dada por Moro a Eduardo Cunha. O ex-presidente da Câmara foi condenado a 15 anos e 4 meses de prisão. Você acompanha essas e outras notícias daqui a pouco, após o intervalo. Quem já quis tentar algo novo? Quem já se sentiu pequeno? Quem já achou que precisava fazer mais? Quem evoluiu? Quem se engrandeceu? Quem arriscou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Falar que você estudou jornalismo na Casper Libero te abre portas, porque é a melhor faculdade de jornalismo do Brasil. E sempre foi uma grande referência, desde quando eu estudava até hoje. Um dos motivos que me levou a querer fazer a faculdade Casper Libero foi a localização, que está na Avenida Paulista, está no coração de São Paulo, isso é maravilhoso. E também aqui tem a Fundação Casper Libero com diversos veículos de comunicação. A gente tem a televisão, tem a rádio, tem a internet, o site. E a faculdade abastece todos esses veículos com os profissionais. Então eu fico muito feliz de ter estudado aqui, de fazer parte dessa história e de hoje poder contribuir como apresentadora. Por isso, eu sou o Casper. Somos todos Casper. No Todo Seu desta segunda, conheça curiosidades sobre um grande cartão postal paulista, o Teatro Municipal. Dá para dizer que a Semana de 22 foi a primeira vez que São Paulo protagonizou um evento cultural no país, sem dúvida. Na estreia da série Carros, o jornalista automotivo Renato Belotti mostra como funciona a blindagem. E no musical, o funk que eles fazem é funk mesmo. Curta o gingado dos Serial Funkers. Na casa 1 do bloco 2, a rua 3, tudo é de todo mundo, mas ninguém é de ninguém. Todo Seu, nesta segunda, 10h30 da noite. Vem cedo bem, vem cedo bem. Pesquisa aponta que 1 em cada 3 brasileiros já teve um parente ou amigo assassinado. O estudo foi feito pelo Datafolha, pedido do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento mostra que 94% dos entrevistados acreditam que o nível de homicídios no Brasil é alto. 64% reconhecem que as maiores vítimas de violência são jovens, negros e do sexo masculino. 35% disseram ter um conhecido próximo que foi vítima de assassinato. O número corresponde a 50 milhões de brasileiros. Segundo a pesquisa, 12% já perderam um amigo ou parente morto por um policial ou guarda municipal. A gente sabe que a violência letal é uma coisa que impacta não só pelo número de vidas perdidas em si, mas que tem reflexos no sistema de saúde, tem reflexos no sistema de previdência, né? Tem um custo muito grande para o país. E quando a gente pensa também nos parentes dessas vítimas e o que isso afeta também a continuidade das suas vidas, a forma como ele trabalha, os traumas psicológicos que isso gera, tudo isso está englobado nesse custo maior que a gente tem, que não é só econômico, né? O custo humano que a gente tem. Nas ruas, a percepção é de que a polícia tem um papel importante no combate à violência, mas não é a única responsável. Não, isso tudo vem da educação, né? Parte do começo. Isso não vai diminuir enquanto a gente não resolver a parte social do município e do Brasil. Nos 3 primeiros meses deste ano, foram registradas 201 vítimas de homicídio doloso só aqui na capital paulista. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, no estado, o número sobe para 942 vítimas nesse mesmo período.
Segundo um levantamento realizado pelo jornal Folha de São Paulo, também no primeiro trimestre deste ano, houve alta de 31,5% no número de vítimas nas cidades da Grande São Paulo em comparação com o ano passado. Guarulhos é a campeã. Foram 38 mortes em 2016 e 61 em 2017. Em segundo lugar está São Bernardo do Campo, com 9 vítimas de homicídio doloso nos primeiros 3 meses do ano passado e 16 no mesmo período deste ano. E em Barueri o número triplicou, foi de 5 mortes para 15. Segundo a reportagem, uma guerra entre as facções criminosas PCC, Primeiro Comando da Capital, e CRBC, Comando Revolucionário Brasileiro da Criminalidade, fez os números dispararem na região metropolitana. O Datafolha ouviu 2.065 pessoas maiores de 16 anos entre os dias 3 e 8 de abril. A margem de erro é de 2 pontos. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, Ricardo Pessoa, ex-presidente da UTC, diz que João Vacari, ex-tesoureiro do PT, controlava propina obra a obra. Ricardo Pessoa prestou depoimento na ação penal em que o presidente Lula é réu. O Ministério Público Federal acusa o petista de receber como propina terreno para a construção do Instituto Lula. No depoimento, o empresário relatou que entre 2005 e 2013 aconteciam reuniões onde se combinava quais empresas levariam determinadas licitações da Petrobras. Segundo Ricardo Pessoa, a discussão dos percentuais e da divisão de pagamentos ocorria depois que as empreiteiras e consórcios tinham assinado o contrato com a estatal. Se pagava propina porque nós éramos instados a colaborar. Por que se pagava isso? Porque nós éramos cobrados. De acordo com o empresário, a propina do PT era paga via diretoria de serviços, a pedido de Renato Duque, então diretor da área. E o repasse ia para João Vacari, ex-tesoureiro da Legenda, atualmente preso no Paraná e já condenado na Lava Jato. Eu me reunia sistematicamente com o Vacari, lá no escritório, no meu escritório na UTC em São Paulo, onde a gente fazia um controle, basicamente uma planilha de controle obra a obra. Segundo o empresário, o pagamento era feito na forma de doação eleitoral para o Diretório Nacional do PT. Na época de campanha, as coisas se dividiam porque tinham algumas contribuições para a campanha que não eram vinculadas a obras. Era meramente contribuições de campanha, mas a grande maioria era descontada dessa planilha. Questionado pelo juiz Sérgio Moro, o empresário negou que tivesse tratado sobre esses repasses com Lula ou com o ex-ministro Antônio Palocci. O senhor chegou a tratar desses assuntos com o senhor Antônio Palocci? Nunca, senhor. O senhor chegou a tratar desses assuntos com o ex-presidente Luiz Inácio? Não, senhor. Defesa do ex-presidente Lula pediu para adiar o depoimento marcado para quarta-feira em Curitiba. O juiz Sérgio Moro já proibiu a gravação da audiência. O pedido, que pode adiar o interrogatório, foi protocolado no Tribunal Regional Federal com sede em Porto Alegre, competente para avaliar medidas do juiz Sérgio Moro. Os advogados do ex-presidente Lula alegam que não há tempo suficiente para analisar documentos que a Petrobras anexou aos autos no começo deste mês. Trata-se de um arquivo digital com conteúdo equivalente a 100 mil páginas. A concessão de um prazo adicional já tinha sido negada por Moro. Assim como o pedido para gravar o interrogatório. Todas as audiências da Lava Jato já são gravadas e divulgadas, como determina a Constituição. Mas a defesa queria captar imagens e áudio por conta própria. O juiz entendeu que a gravação independente poderia ser usada com propósito político-partidário. Porém, Moro determinou a instalação de uma câmera adicional que irá enquadrar toda a sala de audiência. Na quarta-feira, quando, pela primeira vez, Lula vai ficar frente a frente com o juiz Sérgio Moro, manifestantes não vão poder se aproximar do local do depoimento. Haverá bloqueios num raio de 150 metros da sede da Justiça Federal, que teve todas as outras audiências suspensas. Só quem mora ou trabalha no perímetro vai poder circular. E mesmo assim, depois de ter sido cadastrado pela PM. A pedido da Prefeitura de Curitiba, a Justiça proibiu acampamentos em ruas e praças da cidade, sob pena de multa de R$ 50 mil por dia.
A decisão foi tomada depois da notícia de que caravanas de manifestantes estariam se organizando para ir a Curitiba acompanhar o depoimento. Entre elas, a do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. A Frente Brasil Popular, que reúne entidades de esquerda, considera que a decisão visa criminalizar os movimentos sociais, que têm direito à liberdade de manifestação. No fim de semana, o juiz Sérgio Moro divulgou um vídeo nas redes sociais no qual pede às pessoas que não saiam às ruas nem viajem a Curitiba para apoiar a Lava Jato. Esse apoio sempre foi importante, mas nessa data ele não é necessário. Tudo que se quer evitar nessa data é alguma espécie de confusão e conflito. E, acima de tudo, não quero que ninguém se machuque em eventual discussão ou conflito nessa data. Por isso, a minha sugestão é não venham, não precisa, deixe a Justiça fazer o seu trabalho, tudo vai ocorrer com normalidade e eu espero que todos compreendam. Também pela internet, a defesa do ex-presidente Lula criticou a iniciativa do juiz. O juiz Moro, que deveria ser um juiz imparcial, fala diretamente aos seus apoiadores. Isso não é normal em um sistema democrático. Em uma democracia, políticos têm apoiadores e oponentes. Juízes não. Em uma democracia, juízes não são personalidades. Em uma democracia, juízes não transmitem vídeos para os seus apoiadores. Por medida de segurança, a polícia delimitou espaços separados para manifestantes favoráveis e contrários a Lula. O ex-presidente é réu na ação penal que atribui ao petista a propriedade do triplex em Guarujá. A reserva e a reforma no imóvel seriam propina da OAS, o que Lula nega. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a estratégia de defesa de Lula. Lula e seus advogados revelam-se mais empenhados em duelar com Sérgio Moro do que em colocar de pé uma boa defesa. Agem como se dessem de barato que o juiz da Lava Jato condenará o pajé do PT. Esmeram-se na criação de incidentes processuais capazes de retardar o veredito. Fazem isso para tentar evitar que Lula vire um ficha suja antes de se tornar um candidato à presidência. Lula ficará inelegível se uma eventual condenação de Sérgio Moro for confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O réu tinha duas alternativas. Poderia adiantar o calendário para provar que é inocente, mas prefere atrasar o relógio. Empurra um processo com a barriga, arrolando 87 testemunhas de defesa. Noutra ação, pede o adiamento de interrogatório menos de 72 horas antes da data marcada. Isso porque Lula se diz ansioso para encontrar Sérgio Moro. A adoção da barriga como principal arma de defesa é coisa de gente que se considera indefesa. Boa noite. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ingressou hoje com ação no Supremo Tribunal Federal para pedir a saída do ministro Gilmar Mendes da relatoria do caso que envolve o empresário Eike Batista. O ministro Gilmar Mendes concedeu habeas corpus autorizando a liberdade do empresário Eike Batista no último dia 28. Mas para o procurador Rodrigo Janot, Gilmar Mendes deve ser declarado impedido de qualquer ato em relação a Eike, porque a esposa do ministro, Guiomar Mendes, trabalha no escritório de advocacia de Sérgio Bermudes, que defende o empresário. Na interpretação de Janot, Gilmar Mendes não estaria agindo de forma isenta e o procurador pediu aos demais ministros da Corte que todas as ações do ministro envolvendo Eike Batista sejam anuladas, inclusive o pedido de habeas corpus. Nesta segunda, a Justiça Federal do Rio também suspendeu o prazo para que o empresário pague 52 milhões de reais em fiança estipulados pelo juiz Marcelo Bretas. O prazo para que Eike pagasse a fiança terminava hoje, mas a defesa pediu adiamento e foi atendida. Os advogados de Eike Batista alegam que todos os bens do empresário, que totalizam 240 milhões de reais, foram bloqueados em um outro processo. Eike chegou a ficar preso em Bangu, mas agora cumpre prisão domiciliar. Ele é acusado de pagar propina ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. A Procuradoria-Geral da República também apresentou hoje denúncia contra o deputado José Mentor, do PT. Ele é acusado de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no âmbito da Operação Lava Jato.
Segundo a denúncia de Rodrigo Janot, o deputado José Mentor recebeu R$380 mil do doleiro Alberto Youssef em fevereiro de 2014. O repasse teria sido feito a pedido do então deputado André Vargas, que teve o mandato cassado pela Câmara e está preso em Curitiba pela Lava Jato. Segundo Youssef, a quantia foi paga em dinheiro vivo ao parlamentar e servia para que ele ajudasse a viabilizar a contratação de uma empresa de manutenção de softwares com a Caixa Econômica Federal no valor de R$71 milhões. A PGR afirma ter juntado extratos, notas fiscais e documentos bancários, além de trocas de mensagens e registros de ligações para comprovar os fatos contra José Mentor. O petista diz que desconhece o teor da ação e preferiu não se manifestar sobre o assunto. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra a ex-mulher do ex-governador Sérgio Cabral, Suzana Neves, na região serrana do Rio de Janeiro e em São João del Rei, Minas Gerais. Segundo as investigações das operações Calecut e Eficiência, Suzana teria comprado uma casa em São João del Rei, em Minas, no valor de R$600 mil. O Ministério Público Federal apura se o imóvel foi adquirido para guardar bens, principalmente obras de arte, da organização chefiada por Cabral, ex-governador do Rio e ex-marido de Suzana. Ele está preso desde novembro, acusado de cobrar propinas em obras do Estado. A suspeita ainda de que Suzana tenha recebido R$1.200.000 da empreiteira FW Engenharia como forma de ocultar suposta propina para o ex-governador. Em janeiro, a ex-mulher de Cabral foi conduzida coercitivamente para depor. O Ministério Público Federal ingressou com apelação na Justiça para que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, tenha aumento de pena. Eduardo Cunha foi condenado a 15 anos e 4 meses de prisão em apenas um processo da Lava Jato por ter recebido propina num contrato da Petrobras. A sentença foi dada pelo juiz Sérgio Moro em 30 de março. Na apelação feita ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, os procuradores da Lava Jato pedem que a Justiça reconsidere uma das acusações em que Eduardo Cunha é apontado como mandante da lavagem de $165 mil no exterior. O juiz Sérgio Moro já tinha inocentado Cunha desse crime, alegando falta de provas. Além do aumento de pena, o Ministério Público Federal pediu para que Eduardo Cunha seja condenado a pagar uma multa de $77 milhões de reparação pelos crimes praticados. Eduardo Cunha está preso no Complexo Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, desde outubro do ano passado. Na sentença, o juiz Sérgio Moro determinou que ele continue preso durante a fase de recursos do processo. Moro alega que, mesmo estando na cadeia, Cunha tentou chantagear e ameaçar testemunhas. Cunha responde a outras 2 ações penais por suspeita de recebimento de propina. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Fernando Henrique diz que Dória e Luciano Huck são o novo. Não disse, mas isso quer dizer que Alckmin, Aécio e Serra seriam o velho. É da cultura brasileira, mais ainda na política, dizer não dizendo ou vice-versa. O que importa costuma ficar escondido, encoberto por palavras e imagens. As revistas Veja e Isto É trazem o juiz Moro e Lula na capa, no ringue, como se fossem boxeadores. Lula é réu e o juiz Moro deverá ouvi-lo sobre o triplex na quarta-feira. Juiz não é herói, juiz não acusa, juiz julga. Osmar Serralho é o ministro da Justiça. Homens armados atacaram a aldeia dos índios Gamela, no Maranhão. 13 feridos. E o ministro se referiu às vítimas como supostos índios. Um ministro da Justiça deveria condenar e investigar ataques, fosse contra índios, vikings, esquimós ou fazendeiros. O que o ministro não diz? Que em 2015, o último número oficial, foram assassinados 137 indígenas. Como não diz que mais 87 índios se suicidaram. Entre os Caiová e Guarani, Mato Grosso do Sul, já são quase 1.200 suicídios, mas se esconde o que deveria ser gritado. A Tax Justice Network informou: a sonegação no Brasil é de 13% do PIB. Segundo auditores fiscais de Minas, isso significou 790 bilhões só em 2015. Essa mesma Tax Justice estima 519 bilhões de dólares estocados em paraísos fiscais. Foram repatriados 51 bilhões de reais.
Enquanto isso, a Comissão Mista do Congresso aprovou um novo refis, regularização tributária. O relator, que deve 67 milhões à União, foi Newton Cardoso Júnior, deputado. Ele concedeu desconto de 99% para multas e juros da sua própria dívida. Com sofreguidão, na marra, seguem as tais reformas, com informações essenciais escondidas dos que pagam a conta. É o velho fantasiado de novo. Boa noite. Manaus decreta estado de emergência por causa da imigração de índios venezuelanos. Mais de 400 índios estão acampados em viadutos e na rodoviária. Eles fogem da crise econômica e política na Venezuela. E no fim de semana foi novamente de muitos protestos em Caracas. Pelo menos 37 pessoas morreram nas manifestações contra o governo de Nicolás Maduro. A vitória de Emmanuel Macron para a presidência da França repercutiu bem na União Europeia, mas houve protestos em Paris. Hoje, cerca de 1.000 manifestantes foram às ruas do centro da cidade para criticar as políticas liberais do presidente eleito, protestar contra a reforma trabalhista e pedir que o novo governante não mexa nas conquistas sociais. O candidato de centro foi o grande vencedor do segundo turno. Ele recebeu 66,06% dos votos válidos, contra 33,94% de Marine Le Pen, da extrema-direita. Mas o destaque dessas eleições foi o alto índice de abstenção. 25,38% dos eleitores franceses não foram às urnas ontem. É o maior número desde 1969. Os tradicionais partidos republicano e socialista foram mal nas eleições. Após a divulgação do resultado, Macron fez 2 discursos, um no comitê de campanha e outro na esplanada do Museu do Louvre. Em ambos, disse que a França estará na frente da luta contra o terrorismo e que a unidade e a moralização da vida pública do país serão prioridades no mandato. O PIB do agronegócio paulista cresceu 7,4% no ano passado e atingiu 276 bilhões de reais, segundo um levantamento feito pela Fiesp em parceria com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP. O campo mostra que está realmente imune à crise. E São Paulo continua a registrar números crescentes ano a ano e em 2016 não foi diferente não. Resultado de 276 bilhões de reais. Valor mais de 7% acima do que já tinha sido gerado em 2015, ano positivo para o agronegócio paulista. No cenário nacional, a produção de São Paulo continua a representar uma fatia importante, quase 19% da atividade agrícola e agropecuária de todo o país. Destaque em 2016 para a recuperação dos setores de cana-de-açúcar e laranja, que São Paulo costuma liderar. Queda apenas na indústria pecuária, com recuo de quase 1% em relação ao ano anterior e, entre os motivos, uma redução na demanda doméstica. Ainda assim, o setor gerou perto de 2 milhões de empregos formais em todo o estado de São Paulo no ano passado. O ministro da Fazenda disse que o governo deve evitar surpresas na votação dos destaques da reforma da Previdência que começa amanhã. Segundo Henrique Meirelles, mesmo com as mudanças feitas no texto, a reforma garante o ajuste fiscal. Durante um evento no Rio de Janeiro, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, explicou que o governo quer ter uma boa margem de votos para aprovar a reforma. A discussão agora é assegurar uma margem para não haver dúvidas ou surpresas. Estamos seguros, né, de que haverá aprovação, que há margem para isso, mas esta medida da sintonia fina está ainda sendo realizada. E para evitar confusão, a Câmara dos Deputados não vai permitir que o público entre no prédio onde vai acontecer a votação. O acesso de veículos à entrada principal do Congresso será restrito aos parlamentares. E um dos estacionamentos será fechado a partir de amanhã para uso de carros da Polícia Militar. O esquema foi montado para evitar novos protestos, como o dos agentes penitenciários. Na última quarta-feira, durante a votação dos destaques da reforma da Previdência, eles invadiram a sessão da comissão. O grupo reclamava de não ter sido incluído nas mesmas regras dos policiais na questão da aposentadoria.
E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A política do governo e o noticiário de economia estão muito atrelados à reforma da Previdência, porque as perspectivas de retomada estão relacionadas a isso. Há até uma certa impaciência com relação ao gradualismo da retomada. Se pegarmos as projeções do mercado, o relatório Focus tem mostrado uma previsão de expansão do PIB este ano em torno de 0,5%, chegando a 2,5% no ano que vem. Para uma economia que levou um tombo histórico por 2 anos consecutivos, parece pouco, assim como os sinais de melhora. A inflação em baixa, a queda dos juros básicos, a reação do comércio exterior, uma certa retomada de atividade dos vários setores. Esses movimentos ainda não trazem muito alívio para a população, diante da perda do poder de compra que vem do período de inflação mais alta, o endividamento elevado, o desemprego que continua batendo recordes. Mas não tem mágica. A economia passou por uma desorganização muito grande. O governo, tendo que segurar as despesas para viabilizar o ajuste fiscal, não tem muito como agir para estimular mais o crescimento. A burocracia ainda segura as concessões de infraestrutura que poderiam gerar mais atividade. O consumo segue com freio de mão puxado por todos esses fatores que eu citei. E as empresas, trabalhando com ociosidade, não vão expandir os investimentos tão cedo, pelo menos não de forma que faça diferença no andamento geral da economia. Então temos de nos contentar com um gradualismo. Porém, nem esse gradualismo vai estar garantido se a reforma da Previdência não sair. Da forma como as contas públicas estão desequilibradas e o rombo do sistema previdenciário aumentando, sem a mudança das regras, o ajuste fiscal não vai acontecer, o que seria péssimo do ponto de vista de credibilidade. E a perda de credibilidade nas condições atuais só deixaria ainda mais difícil a saída da crise. O país não acaba sem a reforma da Previdência, mas volta a ficar bem mais complicado. Eu volto na quinta, até lá. Agora à noite, a maioria dos sindicatos que representam os trabalhadores dos Correios decidiu acabar com a greve que começou no dia 26 de abril e durou 12 dias. Na negociação, os Correios voltaram atrás da decisão de suspender as férias dos trabalhadores e prometeram não judicializar a questão do plano de saúde enquanto o tema estiver sob mediação do Tribunal Superior do Trabalho. Os Correios enfrentam uma grave crise econômica e tentam reduzir gastos. A madrugada será fria em São Paulo. A expectativa é que os termômetros registrem 15 graus. Vamos ver como fica o tempo nos próximos dias com Mariana Armentano. O sol vai brilhar forte amanhã em toda a Grande São Paulo e não há chances de chuva para os próximos dias. Nessa madrugada teremos mínimas de 15 e máxima amanhã à tarde de 26 graus por aqui. Na quarta-feira os termômetros vão ficar entre 13 e 25 graus, mas na quinta esfria um pouquinho, teremos mínimas de 15 e máxima prevista de 23 graus. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite. Até amanhã.